E aí, tudo bem, pequenino? Como você está se sentindo hoje? Acredito que, após alguns vídeos, você já esteja entendendo que talvez ser pequeno não seja tão apequenado assim, né? Como nós temos seguido nesta saga, a nossa ideia é entender como o Senhor é grande, como Deus é todo-poderoso e grandioso, e que sim, ele criou coisas extremamente grandes, gigantescas, magníficas e magnânimas, mas também criou coisas pequenas, ínfimas, rasteiras, abissais, escondidas até nas trevas, mas que ele, por ser Deus, não se esquece das coisas pequenas, ainda que elas estejam lá, escondidas, apequenadas, esquecidas por alguns indivíduos do universo, mas por Deus nunca foram esquecidas. E esses pequenos, esses seres é, rasteiros também têm as suas peculiaridades e, por consequência, as suas preciosidades. Nós falamos sobre Pedro, nós falamos sobre Samuel, nós falamos sobre Saul, falamos sobre Davi e falamos sobre a humanidade como um gênero, como uma raça, na verdade, e também falamos sobre os gêneros, né? A divisão da raça. E hoje eu quero progredir falando sobre os primeiros que surgiram após a criação de nossos pais. Então hoje eu quero falar sobre Caim e Abel. A Bíblia, as escrituras sagradas não falam muito sobre eles dois. Ela não fala muita coisa, né, sobre eles. Apenas um capítulo, ainda um capítulo bem resumido, um capítulo bem pequeno, acaba falando desse contexto. Então, nos é difícil entender e interpretar de maneira profunda o que aconteceu ali. A intenção ali da palavra não é, de fato, abranger o cenário, mas sim entender como que surgiu o primeiro crime, assim, digamos, como que esse conceito de alguém intencionalmente matar um outro indivíduo surgiu. Porque no mundo animal, no mundo natural, no mundo biológico, a morte ela não é algo intencional. Ela é algo natural. Os animais morrem de maneira natural. E quando há uma certa intenção, não é uma intenção mental, não é uma intenção proveniente da psique, não é uma intenção em assassinar alguém, mas simplesmente a intenção de matar a própria fome. E estes animais, sencientes, não conscientes, né, apenas eles têm essa intuição animalesca, querem matar a sua fome e vão predar um outro animal. Então é normal no mundo animal que um leão casse uma gazela, casse um javali. Mas o leão ele não tem intenções assassinas, ele não tem uma compreensão maléfica, assim digamos, em simplesmente extirpar a vida daquele animal que está ali. Não, a intenção dele é simplesmente se alimentar. Tanto que, dado o momento em que a fera, que a besta ali esteja saciada na sua fome, ela não, não tratará de caçar outro animal. É muito normal para quem acompanha esses vídeos de contexto animal, né? De vida animal. É muito natural você ver momentos em que leões e zebras estão dividindo o mesmo riacho para beber água. Aquele leão, ele não tem o ímpeto, não tem o instinto, não tem o sentimento de atacar aquela zebra que está ao lado dele, porque ele não tem fome, ele está sem fome naquele momento. Então o leão, ele não tem uma maldade, uma intenção assassina sobre aquele animal que está ali do lado, não. Ele simplesmente quer matar a fome dele. E aquele momento,
no Gênesis, logo após a queda dos nossos antepassados, dos nossos pais, a Bíblia quer nos falar sobre o primeiro assassinato. Não é a primeira morte, é o primeiro assassinato. A intenção maligna de extirpar alguém da face da terra, sem nenhum tipo de necessidade. A Bíblia diz que um belo dia, não era o primeiro dia, um belo dia, Deus, né, ele se apresenta, ou, se você quiser interpretar assim também, os homens se apresentam diante de Deus para entregar as suas ofertas. Ok? E os homens, o texto fala só de Caim e Abel, mas eu quero entender que aquilo era uma, uma condição solene, era uma cerimônia da qual todos os homens estavam se apresentando. Mas o texto foca em Caim e Abel. E nesse momento, Caim e Abel vão entregar as suas ofertas. A oferta é uma dádiva, é um presente que você dá para alguém que você gosta. E no caso ali, eles estavam ofertando ao Senhor um presente, uma dádiva ao Senhor, em troca e em memória daquilo que o Senhor tinha feito por eles. As bênçãos, as graças, né? As multitudes de maravilhas que o Senhor tem feito, tinha feito e continua fazendo na vida dos homens. E cada um oferecia aquilo que tinha. Né? Nesse tempo, nem o mercantilismo havia sido concebido, quanto mais o capitalismo. Então eu não poderia ir ali e comprar um presente para oferecer a Deus. Eu até poderia talvez trocar alguma coisa, mas a intenção ali é dar de si. A oferta ali é dar de si. Então cada um dava daquilo que tinha. Caim, ele era um agricultor. Ele plantava. E sua experiência era o cultivo do alimento. Abel, diferente de seu irmão, ele era um pastor, ele era um pecuarista, por assim dizer. E chega o dado momento onde as pessoas vão oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor deseja. Ou, na verdade, aquilo que eles acreditam que o Senhor deseja ou gostaria de receber. Caim entrega dos seus grãos, da sua porção, daquilo que ele havia trabalhado, suado para produzir. E Abel também oferece daquilo que ele, no seu dia a dia, trabalhava para deter, para obter. Mas o texto ele diz algo muito interessante. Diz que Deus ele se agrada da oferta de Abel e desagrada-se da oferta de Caim. E o contexto é muito claro. Deus fica muito bem claro que Deus se agrada daquilo que Abel ofereceu, porque Abel ofereceu o melhor daquilo que ele tinha. E Deus se desagrada de Caim, não porque Caim era mau, não porque Caim era ruim, não porque Caim tinha uma conduta maligna. Nós não conseguimos dizer isso. Dizer que Caim era mau e que Abel era bom é interpretação. Nós temos até meios para interpretar isso, mas não deixa de ser uma interpretação. Deus desagrada-se de Caim porque Caim não deu o melhor que tinha. Veja, Deus ele não... Deus ele deixa muito bem claro em outros textos da Bíblia que ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer nos sacrifícios, ele não tem prazer nas ofertas, nos holocaustos, não tem prazer no sangue dos animais derramados. E ele deixa muito bem claro para as pessoas que se ele tivesse fome, ele não precisaria dos homens para saciar a sua própria fome. Deus aceita a nossa oferta e naquele tempo aceitava esse tipo de oferta não porque ele gosta de sangue, não porque ele precisa disso, não porque aquilo sacia a sua própria necessidade. Não, não. Ele aceitava aquilo porque naquele tempo, na pequeneza cultural daqueles homens, daquele tempo, 4.000, 6.000 anos atrás talvez, entendiam
que era correto, que era uma questão cultural. Então o povo daquele tempo entendia que para agradar os deuses era necessário fazer isso. E não seria diferente com o povo que adorava ao Senhor. Ainda que o Senhor, o Deus vivo, não tenha esse tipo de prazer, mas os seres humanos que estavam ali, tanto os bons quanto os maus, entendiam que possivelmente os deuses gostavam dessa prática. Então Deus ele aceitava essa cerimônia devido à pequeneza dos homens. Perceba como Deus ele já respeita a pequeneza do indivíduo. Antes mesmo de entrarmos no assunto Caim e Abel, perceba como Deus ele já trata o ser humano de acordo com a sua própria limitação. Lá na frente, Jesus ele vai falar algo nesse sentido que cada um será cobrado de acordo com a luz que recebeu. O que isso significa é que Deus ele não cobra dos homens aquilo que o homem não pode conceber, aquilo que o homem nem entendeu ainda. Antes de Jesus e após Caim e Abel, Deus dá a Torá para Moisés. E Moisés passa essa Torá, as leis, para os homens naquela época. Mas perceba, qualquer pessoa que lê a Bíblia, que entende os conceitos, as regras, a legislação daquele tempo, entende muito bem que a Torá, a base da Torá é muito boa, ela é excelente, ela é divina, mas o contexto da Torá não cabe nos dias de hoje porque nós nem sequer mais pensamos como aquele povo, como aquele tempo, como aquela cultura, como aquela geração. Então a própria Torá, naquele sentido, ela foi dada para os homens não porque aquilo é a vontade plena de Deus, mas é aquilo que os homens conseguiriam, naquele tempo e talvez até hoje, conceber e seguir. Não veja como Deus, ele é um ser muito grande, excelso e magnânimo, e a sua pureza, a sua santidade, ela é incalculável. E de modo que todo o planeta Terra, ele é espúrio diante da glória de Deus. Mas Deus, ele não oprime a sua criação com a sua própria glória, com a sua condição excelsa. Não, ele respeita a limitação de sua criação. Tanto na questão das suas próprias impurezas, Deus não fulmina aquilo que é impuro por ser impuro, aquilo que é pequeno por ser pequeno. Deus respeita aquilo que é distante da sua glória. E Deus também não cobra destes elementos aquilo que eles não podem fazer, aquilo que eles não conseguem executar. Então Jesus diz isso. Cada um será cobrado de acordo com a luz que recebe. Deus dá a Torá para Moisés e aquelas leis, elas funcionam para aquele tempo, mas hoje talvez elas não funcionem mais, porque nós já evoluímos nesse sentido. Algumas das regras da Torá, nós nem precisamos mais. Nós não precisamos ser cobrados em certos assuntos, porque hoje nós já nos comportamos intuitivamente contra estas leis. Nós não precisamos ser cobrados por uma lei, porque nós já não fazemos isso. A lei já está internalizada em nosso comportamento. Nós não precisamos de uma cobrança. Como lavar as mãos, por exemplo, como higienizar-se. Hoje, você não precisa de uma lei que puna você caso você não lave as mãos, porque lavar as mãos é uma coisa coerente, é necessário, mas naquele tempo não. Existem leis sanitárias, da qual ou das quais que, se não fossem seguidas, o indivíduo seria morto. E hoje, tais leis sanitárias fazem parte do cotidiano comum do ser humano. Então Deus dá as leis, ele respeita a limitação. Então Deus aceita ali o sacrifício de Caim, de Abel, e rejeita o de Caim, ainda que ele não tenha prazer nisso. E ele deixa muito bem claro que a recusa não é por quem Caim é, e a aceitação não é por quem Abel é, mas é por aquilo que naquele momento se manifestou, que foi o compromisso, o respeito. Caim, ele não respeita Deus como Deus, naquele sentido, naquele momento.
talvez ele fosse assim, talvez ele se comportasse assim, talvez a vida dele, ele como ente, sempre foi assim, muito provavelmente. Nós podemos interpretar assim, mas dizer que é uma interpretação, é precoce. E por outro lado, dizer que Abel é bom também é precoce, ainda que possivelmente ele tenha sido uma pessoa boa e justa. E Deus aceita o de Abel, porque o de Abel é algo dado como o melhor. Abel toma do seu melhor gado, talvez ovelhas, talvez carneiros, talvez novilhos, mas Abel pega aquilo que tinha de melhor, a primazia, e ele dá aquilo em oferta, em holocausto ao Senhor. Deus não come carne, e se come, ele não precisaria do Abel para dar o melhor, quando ele tem animais das mais diversas variedades do planeta. Mas ele se agrada do coração de Abel, em respeitá-lo, em dar aquilo que é o melhor para ele. Ele se sente respeitado, validado. E não porque ele é um ser frágil emocionalmente, mas porque o respeito a ele traz saúde para o homem. Isso é algo que nós vamos discutir um dia. Muitas pessoas acreditam que Deus ele é infantil, mesquinho, tem um ego frágil e que ele deseja coisas dos seres humanos porque ele é fraco na sua psique, ele precisa de atenção. Não, não, não. Muitas exigências do Senhor não é nem sobre ele, é sobre nós. Certas coisas ele exige de nós, porque quando nós nos comportamos de acordo com estas exigências, nós recebemos saúde. Nós vamos discutir isso um dia. E, do contrário, Caim, ele não entrega aquilo que era bom, não era a sua primícia, ele entrega qualquer coisa. Talvez não era algo espúrio, não era lixo, não era coisas a serem jogada fora. Não. Mas ele não dá o melhor que tinha. E Deus o repreende. Deus ele diz, isso não é bom. E Caim, ao invés de ele entender que ele errou, ao invés de ele entender qual foi o seu equívoco, qual foi o seu vacilo, ele internaliza isso. Ao invés de ele, peraí, eu me equivoquei com o Senhor, então da próxima vez eu não farei assim, não me comportarei assim, porque errar é humano. Não, Caim ele se enraivece, cria um sentimento iracundo dentro de si, se ofende com a rejeição e, somando a essa infantilidade, ele ainda transfere o seu erro para quem nada tinha que ver com aquilo. Para alguém que não tinha nada ou nenhuma responsabilidade com a recusa, que era seu irmão. Como era a relação dos dois? Nós não sabemos. A Bíblia não fala muito sobre isso e as poucas coisas que nós temos talvez sejam os nomes que estes indivíduos carregam. Quando nós vemos o nome de Caim, o nome de Caim ele está relacionado a uma arma, uma lança, e essa palavra está relacionada a um sentido de queda, a um sentido de algo que é rápido, é precoce. Lança, ela é um instrumento de ataque e a intenção da lança ela não tem outra intenção que não seja rapidamente matar. Uma espada você tem alguns movimentos, você tem alguns pensamentos, você pode usar a espada para algumas coisas, um escudo propriamente ele tem a intenção de defender, mas uma lança ela foi criada justamente para rapidamente matar e perfurar. Talvez Caim receba este nome Caim por causa desse seu sentimento precoce, essa fúria precoce, essa mentalidade precoce de não ter refletido no que aconteceu, em ser precoce nos seus sentimentos, em ser precoce nas suas ebulições. Talvez, é um simples talvez, mera interpretação.
E Abel é um nome também que nos memora sentidos e termos e condições mais ou menos atreladas à ideia de vã, coisa vã, vaidade, coisas que passam rápido, coisas que não têm muito sentido, que são como palha, como vento. Talvez apontando para a vida de Abel que foi precocemente cessada e aí tendo um conceito como nasceu em vão, nasceu, cresceu e morreu logo sem ter uma história, sem ter um legado, alguma coisa nesse sentido, talvez, mas também talvez querendo apontar para sua maneira de pensar, para sua psique, talvez para o seu ego. Talvez Abel fosse uma pessoa mais orgulhosa, uma pessoa vaidosa, talvez ele se achasse um pouco. Nós não podemos dizer, nós não podemos compreender. A Bíblia não fala muito e nós só temos os nomes para interpretar. E cada um interpreta como bem entender. Mas o fato é que Caim, de acordo com o seu próprio nome, ele é precoce nos seus sentimentos, precoce nas suas fragilidades, precoce na, na, nas suas reflexões e não entende o que Deus estava falando, não entende aquilo que Deus falou para ele. E foi assim: olha, de fato você não está errado? De fato você não se comportou de maneira equivocada? Ora, eu estou te dizendo que você errou, e de fato você errou. Eu não sou um Deus mentiroso. Então, veja bem, pense. Se você se comportar de maneira correta, coisas boas irão acontecer a você. Mas perceba, se você se comportar de maneira errada, assim como você se comportou, o pecado já está aí. O pecado, a queda, a transgressão, o equívoco já está aí na tua porta. E você será escravizado por ele. E ao fim ele diz: cabe a você dominá-lo, domá-lo, controlá-lo. Mas Caim, sendo precoce, como uma lança, ele não entende o que Deus fala, não reflete naquilo que Deus fala. E como a própria palavra diz, o seu semblante muda. Um semblante maligno, ou seja, ele foi dominado pelo pecado, e a fúria, a ira, a inveja, a cobiça o cegou, o impedindo de enxergar que o erro era dele e não do seu irmão. Inveja, cobiça. E consumando em si o pecado, um belo dia ele convida seu irmão para ir ao campo. E lá ele consuma o primeiro assassinato, a primeira morte intencional, sem nenhum motivo, sem nenhuma motivação. Assassinato. Deus se apresenta a Caim. Ora, a palavra diz que os assassinos, no decorrer da história da Bíblia, você perceberá que os assassinos eles nunca foram muito bem aceitos. Deus, como o próprio nome de Deus indica, o tetragrama, alguns tentam falar o nome do Senhor, mas quando você vai ver a raiz do tetragrama, a raiz do nome do Senhor está ligado a um termo do hebraico, Hayar. E Hayar é um termo que está atrelado à vida, à existência, à autoexistência, a existir. Esse termo está atrelado a todo o conceito ou as variações conceituais de vida. Existência, vida, nascer, está ligado a essa ideia de Hayar. O que significa que o próprio nome do Senhor está enraizado na vida, querendo dizer que Deus é o Deus da vida. E se Ele é o Deus da vida, Ele tem um altíssimo valor sobre a vida. Ele tem dentro de si um valor grandioso sobre a vida. Ele toma a vida como algo supraestimado. Para ele é muito importante de ir matar, destruir aquilo que ele criou.
É uma ofensa contra o próprio Deus da vida. E a palavra continuamente diz em diversos textos, seria até impossível elencar todos aqui, a palavra diz que os assassinos não são bem recebidos, não são bem tratados na história da humanidade. Os assassinos eles eram punidos na Torá, dependendo do conceito, dependendo da motivação do assassino, ele precisava fugir para um local. Se o assassinato não tivesse dolo, ele precisava fugir para uma cidade específica. Quando o assassinato tinha dolo, tinha intenção, ele era morto. Reciprocidade era aquilo que aquele tempo pedia. E no decorrer do tempo, ainda que a, a cultura, a psique cultural é, caminhava em flexibilidade, ia se flexibilizando e as pessoas iam melhorando a sua psique, as questões sociais, elas iam melhorando, deixando de ser mais é, atrasada, mais antiquada e vai se tornando mais filosófica, mais sociológica. Ainda assim, você vai ver no último livro, Apocalipse, dizendo que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Porque Deus tem uma alta estima pela vida. E o que ele deveria fazer com o primeiro assassino? Como ele deveria se comportar com o primeiro assassino? O Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo e de tudo que existe, está contido dentro do universo. Aquele que faz as coisas existirem, vir à existência com um simples falar. E se ele traz a existência com um simples falar, ele também traz a inexistência com o mesmo falar. Imagina o poder deste ser. Puro, ilibado, santo, separado, exclusivo, intocável. Vê o primeiro assassinato. O que ele deveria ter feito com este homem? Será que matá-lo seria justo? Seria a coisa mais coerente que Deus deveria ter feito? Ó, você matou seu irmão, então eu vou matá-lo também. Mandá-lo para um inferno, ou seja lá como seja esse inferno, porque as interpretações também são muitas sobre paraíso e inferno. Mas seja lá como seja esse inferno, mandá-lo para lá seria justo da parte do Senhor? Eu acho que seria, se ele assim quisesse. Mas o Senhor, ele não trata a humanidade simplesmente pela sua própria justiça. Deus trata a humanidade conforme a sua pequeneza, a pequeneza da própria humanidade. Deus olha para aquele assassino, pergunta para ele, dá a chance de ele se explicar e ele ainda mente diante do Deus da verdade. Ele mente. Mente diante da face de Deus. E ainda de uma maneira arrogante, presunçosa, altiva. Dois erros, dois equívocos profundos. E Deus, ele fala: maldito és tu. Tu és maldito agora. Porque veja, lá onde seu irmão morreu, lá onde você derramou o sangue do teu irmão, de lá eu já estou ouvindo o sangue dele clamando justiça. E a justiça que Abel está clamando não é uma justiça simples. Abel não estava complacente, leniente com o seu desejo de vingança. O sangue de Abel não estava tranquilo e pacífico pedindo justiça a Deus, não. O sangue de Abel estava pedindo justiça. E justiça é o equilíbrio entre punição e misericórdia. Ele merece ser punido. Mas Deus, ele tem essa mania de ser misericordioso. E graças a Deus, louvado seja o teu nome por ele ter essa mania de ser misericordioso. Deus olha para esse pequenino, seu filho, um humano, filho de Adão, e ainda assim olha para ele com misericórdia. Misericórdia. Tem
misericórdia com aquele que matou o próprio irmão. Veja, ele é o Deus da vida. Seu nome está atrelado a um conceito hebraico, hayah, vida, existência, autoexistência. Ele é o ser que preserva a vida. É um ser que tem zelo pela vida. É um ser que é enciumado com a própria vida. O que ele deveria ter feito com este rapaz? O que ele deveria ter feito com Caim? Aquele que matou o primeiro assassino. O que ele deveria ter feito? Grande, excelso, louvado, louvável, exclusivo. Este que os seus olhos, como chamas de fogo, calcina o pecado. O que ele deveria ter feito? O que seria justo Deus ter feito? Matá-lo? Sim, seria correto matá-lo. Veja que a palavra nunca tratou muito bem os assassinos. O assassino, ele sempre foi de um certo modo rejeitado. No antigo tempo, depois com a lei em Moisés e até mesmo no fim dos tempos, quando você lê o final do Novo Testamento, os assassinos não herdarão o reino dos céus, aqueles que se comportam, aqueles que vivem essa vida, não aqueles que se arrependeram. Os que se arrependeram encontraram a sua salvação em Jesus Cristo. Ainda que precisarão viver uma vida como assassinos, eles encontraram o seu perdão. Mas os assassinos que vivem disso, que não se arrependem disso, não herdarão o reino dos céus. Deus não tem respeito por aqueles que decidem continuar vivendo, irrevogavelmente vivendo contra a Ele mesmo, o Deus da vida, destruindo aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tanto amou. Então, destruir Caim seria coerente, seria justo. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele o pune a devagar, a andar, a perambular, errante pelo mundo. Errante pelo planeta Terra. Maldita é tua mão, maldito é a terra que tu andas, maldito tu és entre os homens. Nada te correrá bem. Você não terá uma boa vida. E Caim entende profundamente a sua punição. Porque era um agricultor, era daquilo que ele sobrevivia, era aquilo que ele melhor fazia. E agora suas mãos, seu trabalho, a terra, sua habitação, e serás maldito entre os homens, a comunidade não te dará, não responderá de maneira benéfica para contigo. Não. Seu trabalho não prosperará, sua terra não prosperará, socialmente também você não prosperará. E Caim diz, é muito pesado, Senhor. Isso que o Senhor está fazendo comigo é muito pesado. Eu não vou suportar. Porque sendo assim, o primeiro que me vê, me matará. Porque ninguém quer saber, ninguém quer viver perto de um assassino. Inclusive nos dias de hoje. Ainda que nos dias de hoje nós tenhamos uma lei que é mais flexível, não permitindo que nós nos vinguemos dos assassinos, se alguém pular na minha casa e matar o meu filho, perante a lei eu não tenho direito de matá-lo, de vingar-me, não tenho direito. Então nós evoluímos nesse sentido, ainda que seja difícil compreender isso, dói na alma, e quando nós dizemos evoluímos, parece estranho, mas Deus, com esse tipo de evolução, Deus tirou das nossas mãos a culpa de carregar sangue maldito, e nos obrigou a deixar a vingança nas mãos de Deus, que é o verdadeiro vingador. Ele nos livrou disto. Nós não sabemos o que matar, quais são os pesos, qual é a carga, qual é a negatividade, o que nós trazemos para a nossa vida no âmbito espiritual quando nós matamos alguém, ainda que seja por vingança. Nós não sabemos, nós não temos compreensão, e Deus nos livrou disso. Falou, não, a vingança é minha. Deus nos livrou. Então nós até que evoluímos nesse sentido, mas naquele tempo não. O primeiro que visse um assassino passando, mataria.
ou mataria, porque ninguém quer um assassino perto de si, ninguém quer um assassino perto de sua própria casa, perto de seus filhos, sua esposa, seus familiares, não. Porque se ele fez isso uma vez, talvez ele pode fazer de novo. E esse talvez pode ser com uma pessoa que eu amo. Então, Senhor, isso é muito pesado, Senhor. Eu não vou suportar. Vão me matar. E aí Deus age com justiça, mas galgada na misericórdia. Porque Deus fala, não te matarão, porque eu determino que aquele que te matar, 7 vezes mais colherá a punição que eu te dei. Tua mão é maldita, tua terra é maldita, por onde você andar tu serás maldito e visto como maldito. Quem te matar, 7 vezes mais receberá essa punição. E ainda põe uma marca nele para deixar bem claro que ninguém poderia tocar nele. Algumas pessoas podem achar que Deus foi muito bonzinho com ele. Não, deveria matar. Deveria matar. Como que ele mata alguém e continua andando pela terra? Mas é que talvez você não entenda que, às vezes, viver é a verdadeira punição e morrer é um alívio. Veja bem, talvez você já tenha conhecido alguém que, na sua mais alta loucura, tenha falado assim, eu vou fazer isso mesmo, cara, e se eu for pro inferno depois que se dane, não tô nem aí, entende? Eu vou fazer isso e já era. Eu já conheci alguém que falou isso. E o que eu percebi é que essa pessoa, ela não tinha amor pela própria vida. Ela não tinha amor por nada do que aqui tinha, nada do que aqui exista. Não, desprezava tudo. Uma pessoa que acorda determinada em matar alguém é uma pessoa que não tem âncoras nessa vida. É uma pessoa que não tá nem aí pra isso. Que não tem estima pela própria vida, não tem vontade de estar vivendo, ao ponto de jogar isso pro alto, como se isso não valesse nada. Então, para essa pessoa que chega neste pensamento, morrer após o seu ato inescrupuloso não é lucro. Não há o que perder aí. Agora, para essa pessoa, viver seja, ou talvez seja, a verdadeira punição. Talvez a justiça para uma pessoa com esse tipo de mentalidade seja conviver com este tipo de mentalidade. O quão sofrível é internamente a vida de uma pessoa que chega a esses pontos. Uma pessoa que comete um assassinato, quão perturbado é o coração, a mente, a alma desta pessoa, ao ponto de ele desejar matar alguém. Conviver consigo mesmo já é um martírio. E conviver socialmente com esse estigma também é um grande martírio. Então, às vezes, viver de acordo com o seu erro é a verdadeira punição e mais justo do que morrer. Porque morrendo não sente o que fez, não paga pelo que fez. Então Deus, ele aplica justiça sobre a vida de Caim, mas também aplica misericórdia. Porque Deus é o Deus da vida. Deus, por ser o Deus da vida, de acordo com o seu próprio nome, essa é a raiz do nome, do tetragrama do Senhor. Vida, autoexistência, aquele que existe, tudo aquilo que corresponde à vida está atrelado a esse conceito hebraico, raiar. Por ser o Deus da vida, ele não compactua com a morte, o desejo intencional e mal da morte. Não. Ele procura sempre resgatar a vida. E até mesmo quando ele decide matar, não é sobre o indivíduo que é morto. A sua ação de matar, de destruir, de corrigir, de punir,
não é sobre o indivíduo da qual está sendo punido, não, é sobre um contexto muito maior que aquele indivíduo está inserido. Para a preservação do contexto maior, se chegar a esse ponto, às vezes a única maneira é tirá-lo. Mas Deus não tira este homem, esta mulher que chegou a esse ponto porque Deus odeia essa pessoa, porque Deus tem raiva, porque tem ódio. Não, ele tira essa pessoa até mesmo pelo bem dessa pessoa, porque se Deus não parasse essa pessoa continuaria se aprofundando cada vez mais no seu próprio pecado. E para preservar o contexto maior, que é a própria vida. Então Deus, ele tenta de todas as formas, incessantemente, diuturnamente, resgatar esse pecador, resgatar esse ser humano que sucumbiu às trevas. E se chegar ao extremo deste ser não ser, ou não poder ser resgatado, infelizmente ele vai tirá-lo. Esse tumor, esse câncer será tirado do corpo que é a sociedade, para preservar a sociedade, para que este tumor não cresça, para que essa pessoa não se aprofunde cada vez mais no abismo do pecado, que é um abismo infinito, é um abismo eterno. Então, até quando Deus mata, Deus não mata porque ele odeia, porque ele tem ódio daquele indivíduo, mas para preservar a sociedade, a vida como um todo, e até mesmo o indivíduo sendo punido. Então Deus dá a Caim a chance de pensar, de deixar de ser esta lança, de deixar de ser esse Caim, este precoce, este acelerado, esse ser irreflexivo, essa pessoa que não pensa. Deus dá a chance para que esse indivíduo pense naquilo que fez e viva uma vida de acordo com o seu próprio erro. Então veja, meu irmão, veja, perceba como até mesmo diante das situações mais ultrajantes, Deus ainda assim tem um olhar especial e misericordioso. Veja que Deus, sendo quem Ele é, o Deus grandioso, exclusivo, excelso, inefável, esse ser puro e de olhar puro, e que a sua ira de fato é justa e poderia despejar a sua ira sobre tudo e todos, porque merece, ele retém, ele tapa os seus próprios olhos, ele retém a sua ira, ele vira de lado, ele vira de costas para tudo isso, para que a criação, os seus errantes não sejam destruídos, dando a chance para os errantes se redimirem. Ele respeita a limitação de suas criações. Ele respeita a pequeneza de suas criaturas, não os punindo de acordo com a sua própria justiça, a justiça de Deus, mas os punindo de acordo com a justiça que eles podem compreender, de acordo com a luz que eles receberam. Então perceba. E eu espero que você reflita em Jesus nesse momento também. Reflita em Cristo, perceba como até mesmo nos nossos erros, Deus ele age de maneira bondosa comigo e contigo e conosco. Perceba como, sim, o Deus grandioso criou coisas elevadas. Ele criou coisas que de fato são elevadas e são de fato elevadas, merecem ser reconhecidas como elevadas. Elas são de fato maiores que as coisas rasteiras. Deus deu esta glória para as coisas elevadas, mas que Deus também respeita e ama e tem um caso especial com as coisas rasteiras. Deus, ele deu sim glória para os grandes, os celestes, mas Deus também deu as peculiaridades, as singularidades que somente os pequeninos têm. Esse é o amor de Deus, esse é o grande amor que Deus tem por nós, por mim
por você. Então, meu irmão, eu espero que você tenha entendido mais uma vez o quão grande é o olhar de Deus para contigo, pequenino. E saiba, se ainda hoje você ainda se sente apequenado demais diante da presença de Deus, pode ter certeza que Ele está com seus olhos sobre você.